As mortes e as atitudes. Morte é um tema extremamente importante nas nossas vidas e é fundamental que nós compreendamos pelo menos as duas mortes, os dois tipos de morte e as nossas atitudes frente a cada um deles. É fácil perceber, a psicologia, a antropologia, a filosofia tão bem sabem que a grande fronteira humana, o grande mito, o medo de todos os medos é a morte física. Nós temos um medo visceral. Praticamente tudo que a gente faz é envenenado pelo medo, e todo medo, no fundo, é medo da morte. Por outro lado, esse medo da morte física simboliza o medo da morte transformação. Porque a morte física, ela traz esse significado. Nós fugirmos da morte física até certo ponto é instintivo, mas quando esse medo cronifica na nossa alma, paralisando-nos nos diversos campos da vida, ele se mostra medo da transformação, medo de mudar, medo de aprender, medo de se transformar. E essa é a nossa grande doença. É por isso, simbolizando isso, que Jesus veio curar os paralíticos, paralisados de medo, aqueles que enterram seus talentos, enterram suas possibilidades por medo. Somos nós. O que fazer com esses paralíticos e mortos do espírito? O que fazer com as nossas paralisias e as nossas mortes espirituais? Vamos ouvir, claro, e sempre, Jesus. Lá em João capítulo 5, versículos 26 a 28, nós lemos assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Que injeção de ânimo nas nossas almas, não é? Porque nós poderíamos comparar a nossa falta de senso com um soldado que no meio da batalha, com tiros por todo lado, bombas explodindo ao seu redor, ficasse paralisado, chorando por uma roupa que tivesse rasgado ou que tivesse se sujado. O que nós diríamos para esse soldado? Acorda! Então, em nome da roupa, você vai perder a sua vida? Simbolicamente, esses soldados somos nós, que ficamos paralisados em nome do prazer, dos prazeres, dos poderes, dos dinheiros, das belezas, das famas, vivendo para isso, como se a vida fosse isso, e fugindo da morte, fugindo da transformação, do aprendizado e da cura, que são trazidas pelas crises, pelas tensões, pelas dores, pelas pandemias, pelas doenças, pela morte. É tão grande o nosso equívoco que o próprio Mestre veio dizer para nós que travamos tantas guerras inglórias e inúteis. De que adianta ganhar o mundo todo
e perder a sua alma. Não coloquem o seu coração onde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Assim você se sentirá também roído, corroído e roubado. Porque onde estiver vosso tesouro, lá estará o vosso coração, disse o Mestre. Buscai antes o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Redirecionar o nosso foco, perceber que onde víamos vida, só há morte. Por isso, essa multidão de desalmados na política, na saúde, na educação, nos bancos, nas empresas, nas polícias, nas instituições em geral. Mas percebamos também que onde a gente vê morte, há vida. Onde a gente vê desgraças, a graça de Deus nos chacoalhando, nos chamando ao aprendizado, nos chamando à transformação. Aceitemos a dor trazida pela vida, porque ela vivifica. Assim como temos que questionar a vida trazida pelos homens, que na verdade é morte. Reprogramar nossa visão de mundo, reprogramar nossos valores, é a medida mais urgente, e o remédio mais eficaz para isso continua sendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, prescrito para todos nós pelo maior médico do mundo. Reconheçamos-nos doentes e abramo-nos no nosso coração à cura do amor. Que assim seja. Um grande abraço para todos.